Tá Pessoal, mais? boa Tá me noite, ouvindo? pessoal. Tudo bom? Estão me Tudo ouvindo? perfeitinho? Tudo em paz, gente. Boa noite, boa Coisa noite. boa, Satisfação muito aqui boa estar com você. noite. Está me ouvindo bem? Tem uma salinha aberta Perfeito. aqui que eu possa entrar? Porque talvez atrapalhe a aula aqui, né? Eu estou aqui no curso, pessoal. Eu só estou na secretaria, então tá ótimo. Eu estou aqui, pessoal, fazendo um curso como aluno de proteção da privacidade, de LGPD, teoria e prática, com o professor Marcílio Braz, da Privacy Academy. Então, eu estou transmitindo aqui diretamente da Privacy Academy, certo? Coisa Então, a gente vai maravilhosa. ter uma participação especial da turma. Então, hoje eu não vou estar com vocês aqui sozinho. Eu vou ter um reforço de uma turma de especialistas em proteção de privacidade, em LGPD, GDPR, e o nosso ilustre professor Marcílio Braz, tá? Então, Coisa pode mandar as perguntas hoje aí, que eu tenho um reforço pesado, Gabriela. pela coletiva. É Desde isso aí. já, muito obrigada por participar do nosso primeiro congresso online de Lei Geral de Proteção de Dados. Gustavo Rabai, ele que é advogado de inovação para startup, compliance, proteção de dados, sócio na Rabai Bastos e Pilô Advogados Associados, fundador da Legal Money, que é exatamente onde ele está assistindo a aula, doutor em Direito, bem como mestre e professor palestrante. Aí o currículo é bem extenso. Muito obrigada pelo aceite em E, acreditar a- nessa e proposta. amigo da Gabi, amigo da Gabi. Esse é o maior ativo do Oh, currículo. coisa fofa. Muito obrigada por acreditar nessa proposta diferenciada, que estamos fomentando aí essa advocacia a nível nacional diferente, que é isso que você acredita, que eu também acredito, e estamos construindo juntos. Para brilhantar a Que bom. noite, quais os principais impactos contratuais com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados? Olha só, eu vejo, Aninha, como um impacto conceitual. Sabe, Gabi? Em primeiro lugar, agradecer muito aí o convite, né, de estar participando nessa iniciativa que eu acho que é pioneira. Eu acho que traduz a linguagem das startups, a linguagem que a gente acredita, que é lean, né, clean, fast and furious, né? Ou seja, é uma coisa assim que foi pensada para dar acesso, né, de conhecimento, democratização, e tem tudo a ver também com o tema da gente, porque vai ser uma corrida contra o relógio em relação à implementação da lei. E aí o impacto da legislação é um impacto extremamente sensível, porque como a gente está vendo aqui no curso, eu vou até já recorrer aqui a alguns ensinamentos do professor Marcílio Braz, nós tivemos ao longo de toda a história, desde a Constituição norte-americana, em 1787, a definição já dos direitos fundamentais relacionados à privacidade. E, sobretudo, a liberdade de expressão e a sua compatibilização com a ideia de privacidade, de proteção da honra. Já em 1890, ainda né, no século XIX, a gente teve uma decisão muito importante na Corte de Nova York, na Suprema Corte de Nova York, que depois foi, inclusive, assimilada pelo próprio um dos juízes e pelos advogados que participaram do caso como uma doutrina que se tornou talvez o germe para a ideia de direito ao esquecimento, né? The right to be left alone, que gerou aí aquele célebre artigo The Right to Privacy, do Samuel Warren e do Louis que já no século XX, com a Segunda Guerra Mundial, né, com a ideia de denúncias das pessoas que seriam detratoras de regime nazi-fascista, os judeus, os alemães se sentiam acuados porque os vizinhos estavam ali fiscalizando, os denunciando, né, os invejosos denunciando os concorrentes. Então, a Europa passou a sentir na pele essa questão de como a privacidade é importante, como a violação à privacidade é algo danoso. E aí, só quando a gente está falando já na década de 80, já na plena Guerra Fria, com a Stasi, todo mundo sendo vigiado, a gente tem uma lei que seria aprovada, que foi promulgada, passou no Congresso alemão, que seria a lei do chamado censo, né? A lei do censo, do recenseamento. Então, todos os alemães estariam
ali tendo que entregar suas informações para o governo. E aí um alemão, um grupo de alemães, uma série de pessoas, levantou a seguinte questão: essas informações são pessoais, são minhas, e eu não quero entregar para o governo. E aí criou-se a lei, né, a lei que determina a privacidade dos dados, a proteção dos dados, e essa legislação passou a ser, então, o nascedouro do chamado princípio da autodeterminação informativa. E a gente vai ver no artigo 2º da LGPD. Eu acho que o impacto desse princípio de autodeterminação é muito forte. Então, veja, a gente está falando de 1787, Constituição Americana, depois a gente passa pela ideia, né, de nós termos a decisão do Samuel Warren e depois a doutrina do Brandeis e do próprio Warren, com the right to privacy, right to be left alone. A gente tem depois um salto no século XX para a Segunda Guerra Mundial, para casos concretos de violação da privacidade e a preocupação da legislação local de cada país. Na década de 80 do século XX, em plena Guerra Fria, a gente tem o princípio da autodeterminação informativa e em 1995, na União Europeia, com a Diretiva 46 de proteção de dados. Então vejam que tem existe uma evolução histórica. Percebe, Gabi? Essa evolução histórica bem linear. Óbvio que são várias décadas que separam, séculos que separam um marco do outro. Porém, a gente tem uma questão fundamental. Houve uma evolução sentida. E aqui no Brasil, o que a gente teve, né? A gente teve a LGPD. Então, somente. A gente tem a Constituição de 88, e aí é uma pequena evolução com o quê? O chamado direito fundamental ao sigilo de telecomunicações. Perfeito? Depois nós temos CDC, nós temos o novo Código Civil, mas nada especificando o que é dado pessoal. Não tem nada relacionado a dado pessoal aí. Aí a gente chega, no Marco Civil da Internet, em 2014, se fala pela primeira vez em proteção e tutela dos dados. Mas ninguém sabe quem são os titulares dos dados e que são dados pessoais. Então, quando nós temos a GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados na União Europeia, em 2016, que entra em vigor em 25 de maio de 2018, é que a gente tem um grande marco na Europa e para o resto do mundo de uma lei que realmente define o que são dados pessoais, que traz um regime de proteção muito mais rigoroso, com severas penalidades, severas sanções. E aí, praticamente 2 anos depois, na lei brasileira, a LGPD reproduz-se muito desse mindset que está no GDPR. E aí vocês vão dizer, mas gente, então a LGPD, que vai criar esse impacto tremendo, né, em que todos vão ter que ficar agora preocupados como fazem o tratamento de dados, caiu de paraquedas no Brasil porque nós estamos copiando a GDPR? Não. É um movimento internacional que eclodiu com a GDPR, mas que no Brasil nunca houve a implementação desse assunto. O que é muito mais sério, porque na nossa escala, a gente tem no mundo todo esse assunto crescendo, e no nosso caso, nós sempre ficamos aqui, flat, aí de repente nós já estamos, dando uma evolução exponencial aí na vertical, tentando ficar em fina sintonia com o resto do mundo. Vejam como isso é interessante. Então, o impacto da LGPD, por mais que falem que talvez não pegue, sempre vai ter alguém que vai dizer que isso não está na nossa cultura, é uma coisa que é um movimento internacional e que vem de muito tempo, não é de hoje. Olha aí, eu vou mandar um abraço, Gabi, para o grande Rodrigo Veríssimo Bastos, grande honra estar aqui com ele, Edmei lá do Maranhão, Juliana Nóbrega, olha, só tem gente boa aqui nessa live. Elaine lá de Manaus, olha aí. Só gente boa aí, eu fico... Só gente maravilhosa, Renatinha também do Rio de Janeiro. Se eu falar muita bobagem aí, gente, vocês já vão puxando minha orelha, tá? Flavinho Carioca também aí, bacana, né? Um público bem seleto e foi Carol ótimo. Carol Vaz, lá de Curitiba. Oi, Carol. Gabriel Araújo, meu aluno. Olha aí, muita gente boa. Então, eu acho que o impacto vai ser muito grande em vários aspectos, sobretudo em aspecto comportamental. Eu acho que uma grande reflexão que eu faço é o seguinte, né? A grande Débora, tudo bom, Débora Minúcio? Olha aí, de Brasília. Olha aí, prazer estar aí com tanta gente boa. Galera, eu acho que, assim, um grande impacto da LGPD, complementando a resposta, né, em relação a essa mudança cultural, essa mudança de mindset, eu acho que ela meio que tem uma linha de semelhança com o CDC. Quando o CDC ele foi promulgado,
Vocês lembram do impacto que teve na cultura popular? As pessoas que tinham transações comerciais começaram a se sentir mais empoderadas. E eu digo que o brasileiro, às vezes, não sabe dos seus direitos de cidadania, mas ele sabe tudo que tem lá no CDC. Ele sabe que pode reclamar, a gente sabe que o CDC tem a exigência de ter ali em cima do balcão, do estabelecimento comercial, né? Sempre tem que ter um exemplar. Mônica Cunha, um beijo, Mônica, minha amiga hoje que manda lá em Coimbra, né? Saudades, Mônica. Então, assim, a gente tem hoje, talvez, uma nova lei que vai ter um impacto exponencialmente muito maior do que o próprio CDC. Porque o CDC, as pessoas vão e recorrem ao PROCON, recorrem à promotoria de justiça, recorrem diretamente aos juizados especiais. Na LGPD, o impacto vai ser porque nós vamos ter uma espécie de primeira instância, que vai ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e depois a gente vai ter as consequências, talvez, em ações cíveis, né, em ações de reparação, com um adendo, né, com um acréscimo aí muito pesado, que nós não temos os fiscais do PROCON para fiscalizar a LGPD, nem vai precisar também dos fiscais da futura Agência Nacional de Proteção de Dados. Todos nós somos os fiscais, ou seja, são 209 milhões de fiscais de alguma eventual infração, de algum eventual incidente de integridade de dados. Então, fica aí o recado para todos aqueles que ainda estão em dúvida sobre a relevância do tema. E como balancear essa proteção e as exigências regulatórias sobre violação de dados e segurança da informação? Olha só, Gabi, eu acho que é bom a gente, inclusive, separar didaticamente. Depois eu posso até convidar o Marcílio para... e eu acho que esse é um tema muito quente. E aí nessa sua questão, tem algo que é muito abrangente, que é a questão da segurança da informação, da InfoSec, que são todos os mecanismos que servem para a proteção tanto de hardware quanto de software, e que é utilizado desde o pessoal da área de TI, por todas as pessoas que se servem, né, dos equipamentos, se servem dos programas de computador, se servem, então, do ambiente digital. Então, a informação, em termos de segurança da informação, é muito relevante. E InfoSec, né, não deixa de ser LGPD. Ou seja, LGPD talvez seja uma coisa decorrente da InfoSec. O Rodrigo Marques sempre fala isso. A proteção de dados é uma espécie, né, um tipo, né, de desdobramento da própria ideia de segurança da informação. E nesses incidentes, então, de vazamento, quando você tiver uma empresa que tenha eventualmente sido hackeada, que tenha tido algum tipo de problema de segurança cibernética, certamente vão existir consequências, né, relacionadas à violação de dados e ao vazamento de dados, que pode ser exatamente uma falha no regime de proteção dos dados dos usuários que ali têm suas informações armazenadas, tiveram alguma espécie de transação. Eu não sei se o áudio está bom, vocês estão conseguindo captar bem a ideia. Eu estou num lugar um pouquinho aberto aqui, como vocês estão vendo. Eu estou aqui no átrio aqui da Fundação de Escola Superior do Ministério Público, onde está acontecendo aqui o curso da Privacy Academy, LGPD, Teoria e Prática, aqui em João Pessoa. É a primeira turma pioneira, só gente boa, tem desde estudante de direito até diretor jurídico de grandes empresas, né, de plano de saúde. Então, a gente está aqui numa turma muito eclética, muito heterogênea e muito legal. Está sendo uma experiência muito legal. Já é o dia 2 e, assim, está todo mundo muito empolgado aqui. Então, a preocupação que tem que ter... O público está bem eclético. Tem pessoas da área de informática, de TI, advogados, é isso aí. Grande Danilton, um abraço, Danilton. E como fica a responsabilidade de grandes departamentos jurídicos, Serasa, Judiciário, órgãos com grandes volumes de informações pessoais, profissionais e patrimoniais? Um exemplo em relação ao vazamento que aconteceu no CNJ, enfim. Qual é o teu posicionamento? Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, é que a gente tem que fazer o dever de casa, né? Não vai funcionar a aplicação da lei e a proteção em matéria de LGPD se essa parte de InfoSec, de segurança da informação, não for bem cuidada, ela não for bem atenta, né? Todos não estivermos bem atentos. E aí o que vai acontecer em relação à questão de vazamentos e de problemas de gerenciamento de dados por grandes departamentos jurídicos, Judiciário, Serasa? Bom, a gente tem que pensar que só vai funcionar a InfoSec
a parte de segurança de informações se existir uma boa solução técnica. Então, todos vão ter que investir nisso, né? Todos vão ter que, né, que ter o cuidado de criar as soluções mais seguras possíveis, e aí desde você utilizar só cabeamento na rede, não usar Wi-Fi, criar políticas internas de utilização dos recursos tecnológicos, até a questão da assimilação da legislação pelas partes interessadas. E aí, quando eu falo de partes interessadas, não é somente o jurídico e a TI. Muita gente acha que, nesse ponto, a culpa é maior da TI e na questão de aplicação da legislação é LGPD, né? É o pessoal do jurídico, né? É o jurídico LGPD, o compliance LGPD. Não. Gente, para haver uma fina sintonia, para que tudo funcione como um relógio mecânico, tem que haver, sim, a sintonia de alguns departamentos como marketing, recursos humanos, autogestores, a administração em si, TI, e aí entra também o jurídico, tá? Então, assim, são vários pontos que podem ser prejudiciais à gestão de tratamento de dados. E aí, obviamente, que vai entrar outros temas, certamente a Gabi vai perguntar, como os encarregados da proteção de dados, as pessoas que vão ficar responsáveis por fazer processo de mapeamento de risco, mapeamento de dados, né, Gabi? Vai ficar fazendo análise de impacto de dados, né, o chamado impacto de proteção digital, análise de impacto de proteção digital, tá? Que seria, então, o DPIA, né? Não é o DPO, é o DPIA, que é o próprio processo em si. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Show. E eu estou vendo umas perguntas interessantes em questão a bancos de dados de pacientes em clínicas e consultórios. Eu acho que não sai muito da linhagem do que ele já explicou. E quem responde seria o dono do login ou do governo, se houver um login não autorizado dentro dos sistemas públicos governamentais? Achei interessante. Essa é interessante. Aqui, indiferentemente do GDPR, a legislação brasileira não prevê a responsabilidade dos entes públicos. Tá? Então, a gente tem aí um gap. Então, considerando isso, nós vamos ainda ter muitas formas de adequação. Ainda temos 170 e poucas emendas, e talvez algo mais suja no meio do horizonte, só para a discussão da medida provisória 869, que altera a LGPD e cria, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, a rigor, a gente não vai ter a responsabilização por parte disso. Vão ser inquéritos administrativos que vão apurar responsabilidade funcional de algum servidor que esteja envolvido. E a gente tem casos já de DataSUS, DataPrev, em que dados de usuários, nós todos, né, tivemos aí nossas informações vazadas, e aí vai ser apurado com base na legislação que a gente tem, de improbidade administrativa, Lei 8.112, os aspectos criminais, se houver alguma infração à Lei Geral de Telecomunicações, mas em particular em relação à proteção de dados, não. Essa lei de proteção de dados foi feita para o usuário, para o cidadão, e ela visa fazer com que as empresas se adequem, que outras pessoas se adequem à ideia mesmo de proteção de dados. Então, pode haver, André, sim, um caso de improbidade administrativa, se alguém, por exemplo, estiver tomando algum proveito dessas informações colhidas em ambiente público. Pode chegar, inclusive, a ação civil e as ações criminais também. Em relação à multa, nesses casos de vazamento de dados, como órgãos públicos de Receita Federal, qual a sua opinião sobre a multa de 50 milhões para a empresa de pequeno porte, pequeno e médio porte, que não dispõem desses capitais para esse pagamento? Olha, essa questão o Marcelo vai poder responder bem mais do que eu, porque ele está pesquisando bem isso. Mas a gente sabe que boa parte do PIB nacional é feito por pequenas empresas, né? Micro e pequenas empresas. E a gente tem uma questão assim delicada, porque o empreendedor já vê isso como uma tentativa de viabilizar o seu negócio. Ele já tem uma carga tributária alta, ele já tem questões trabalhistas, e agora ele vai ter que ainda ficar atento a isso. Então, eu acho que o tratamento que vai ser dado na prática às pequenas e médias empresas é diferente. Mas, pelo rigor da lei, todas ficam sujeitas às penalidades. Só que, assim, o limite de 50 milhões, ou eventual cessão de 50 milhões, ela vai ser para casos de incidentes de integridade de dados que são reiterados. Então, se fala de até 2%, né, de faturamento bruto anual e, né, quando não for possível aferir, 50 milhões de reais. Mas, no final das contas, o mais sério, Gabi, não vai ser essa multa daí, não. O mais sério será a suspensão dos bancos de dados, dos cadastros de usuários
daquela entidade, daquela empresa que está fazendo ali uma malversação dos dados dos usuários. Então, as penalidades, olha, como a Priscila está falando, está bem falando isso aí, né? Elas são escalonadas. Você pode ter, ao contrário também, Priscila, uma só infração, né? Com várias penalidades, várias sanções, pode ter um efeito cascata nela, uma só infração, uma só violação, um ato lesivo, vamos falar assim, só um ato lesivo que tenha várias outras consequências. Então, a coisa pode sair um pouco do controle e realmente ter multas vultosas. Porém, a multa não vai ser o maior dos problemas, galera. Eu acho que o maior dos problemas é a suspensão dos bancos de dados das empresas, porque inviabiliza tudo. Tá? Todo o sistema. Perfeito. E com a necessidade de contratação de um DPO, seja pessoa física ou jurídica, para estar em conformidade com o Código de Ética e Disciplina da OAB, este profissional ou a empresa só poderá ser realizado por advogados? Eu vejo muitos estudantes de direito e muitos que já se formaram e que não têm interesse de tirar a carteirinha da OAB, não têm interesse de advogar. Será que não seria uma oportunidade, um oceano azul? Por se tratar de uma assessoria legal, segundo as normas da OAB, só poderá ser realizada pelos advogados? Olha, a Débora lembrou aí muito bem essa questão, Gabi, das consequências reputacionais, tá? A multa é um detalhe, né? Não é só um detalhe, né, Débora? É bem pesado, assim, até inviabiliza mesmo alguns negócios. Eu conheço alguns modelos de negócio no qual uma multa de 2%, no universo de faturamento da empresa, né, que lucra muito pouco, isso pode se transformar num pesadelo. Mas o mais importante é isso que você falou mesmo, a questão da reputação da empresa. Queimar o seu nome e não recuperar isso, tá? E aí, respondendo a pergunta da Gabi, a gente está com a turma certa ali, né? Todo mundo ali está fazendo o curso aqui desde ontem, são todas as noites, né? De 18 até as 22h30, inteiro aqui, né? Até as 18. E nós vamos ter, Gabi, no domingo à tarde, que fazer as 2 provinhas de certificação Exim, certo? Essas 2 provinhas de certificação é uma de segurança da informação e outra de proteção de dados. Com as certificações, e depois a gente vai fazer outras, depois tem mais uma terceira certificação, tem mais outro curso de aprofundamento, tem a experiência prática, a gente pode então ficar habilitado a ser o Data Protection Officer que você está falando. Se é um oceano azul, isso vai depender de série de fatores, né? Como o mercado vai absorver. Tá? Agora, existe muita ilusão, muita gente está falando de valores muito altos, nem todos os estados vão absorver profissionais com valores, eu diria, astronômicos, mas, por exemplo, o estado de São Paulo, em que você tem a concentração das maiores multinacionais e que você tem muita oportunidade, né, profissional lá, eu acredito que lá os salários tendem a ser maiores, serem bem, eu diria, atrativos e vai haver muita oferta de vaga assim. Agora, não vai ser necessário ter o AB, não vai ser necessário ser advogado, galera, tá? Esses cursos específicos de LGPD podem ser feitos por pessoas de outras áreas, inclusive de TI, de administração. São cursos que ensinam habilidades, a gente lidar com a legislação e aplicar. Claro que alguém que tem formação jurídica vai ter uma facilidade muito maior em lidar com normas, né? Quando você coloca alguém de TI para fazer a prova ali só de normativa, ela tem mais dificuldade do que alguém que está acostumado 5 anos de faculdade de fazer questões relacionadas a processos, né? A atos normativos, a institutos jurídicos. Então é muito mais fácil. Agora, aqui, olha aí, a Priscila pegou aqui no ponto, tá? Todo mundo aqui da turma é advogado. Tá? Eu vou entrar lá para vocês já terem uma noção de quem é a galera. Professor, a pergunta é da Priscila. Dedique a Priscila. A pergunta sobre ser advogado ou não é da Priscila. Isso. A Priscila fez a pergunta e ela está perguntando aqui também o percentual de advogados que estão no curso aqui. É 100%, né, Daniel? Estou aqui com o Daniel. Olha aqui, Daniel, mostra aqui o crachá. Daniel Azevedo é um dos grandes advogados aqui da Paraíba. É um sócio aqui do escritório Mozala Bob Azevedo. Tá, uma das grandes referências. Hoje é mestrando na Universidade Federal da Paraíba. Vai pesquisar LGPD e blockchain, né, Daniel? Tem alguma pergunta aí, galera, sobre esse tema? Se tiver, já pergunta ao Daniel. Tem uma. Como conciliar a proteção de dados e o uso da tecnologia blockchain? Se há conflito entre a lei... Não, eu não ouvi. Como conciliar? Tá me ouvindo? Agora sim.
Um abraço grande aqui do Ceará, viu? E a pergunta é para você. Como conciliar a proteção de dados e o uso da tecnologia blockchain, se há conflito entre a LGPD e a blockchain descentralizada? Bem, isso é uma das grandes questões que envolve as duas matérias, vamos dizer assim. Inclusive, uma das mais pertinentes é como responsabilizar, por exemplo, dados que são vazados e obtidos da blockchain. Embora a plataforma seja um tanto difícil de obter tais dados, em razão de sua, não é anonimato, mas por ser pseudonômica, né? Então, assim, é uma questão de extrema relevância que ainda precisa de muita análise, de muito estudo para poder chegar a uma conclusão mais segura de como responsabilizar, de como compatibilizar a utilização da legislação de proteção de dados e a utilização da plataforma blockchain, que, digamos assim, pode, em tese, trazer uma solução, em alguns aspectos, à questão da privacidade. Como a gente sabe que a plataforma ela tem essa capacidade, né? A própria natureza da própria blockchain, né, Daniel, é de manter ali os registros imutáveis. Isso. E se um camarada quiser apagar, galera, os dados, né? Que a LGPD e a GDPR permitem que você possa ter informações sobre os dados armazenados e, inclusive, pedir ali a exclusão, né? Pedir a exclusão dos dados. Isso. E como é que fica na blockchain, né? Esse é um dilema que a gente vai encontrar. Talvez o smart contract possa prever a forma de acesso desses dados e até a exclusão. Mas a gente não sabe se a legislação vai alcançar. Eu acredito que a gente está vendo muito aspecto da legislação, certo? Da ideia de legislação alcançar tudo. Mas o legislador não consegue enquadrar todas as situações. E aí o blockchain vai ficar no que eu chamo de ponto cego. Eu acho que vai ser um ponto cego. Mas aí Daniel vai fazer a dissertação dele, ó. Anotem esse nome. Dani, libera para todo mundo depois com o livro, viu? Vamos lá. Vamos tentar esclarecer as coisas. Olha aí, e uma pergunta boa da Carol para complementar. Como a empresa comprova que apagou esses dados? Você está falando, Carol, de uma empresa em geral ou, nesse caso, de blockchain? Porque se for nesse caso de blockchain, a gente vai estar diante de dificuldades. Numa empresa em geral, ela vai ter que ter exatamente uma série de análises de dados, o assessment, né, o Data Protection Impact and Assessment, que seria, então, esse mapeamento, não esse mapeamento, mas um relatório do impacto de proteção de dados, inclusive nos casos em que houver incidente, nos casos em que houver, né, a necessidade de demonstrar, né, que os dados foram descartados corretamente. Olha aí, como o Carlos Nascimento falou aí, ó, o Nascimento está falando que seriam os logs da exclusão. Pela linguagem, vocês já estão vendo que ele é alguém da área de tecnologia, né, Carlos? Então, você tem a possibilidade de fazer nesse relatório e nos relatórios de algum incidente de integridade, a comprovação de que as exigências da legislação foram atendidas, inclusive aí com o descarte responsável dos dados, né? O ciclo de vida dos dados todos tem que estar aparecendo nesse relatório e você mostrar como é que a coisa rodou, né? Como é que a coisa, desde o momento que foi coletado o dado, se ele foi tratado, se ele foi modificado, se ele foi vendido para terceiros. Isso aí? Boa. Todo mundo perguntando que público é esse. Além dos entrevistados, o público que me segue é um público bem seletivo. É um pessoal que está querendo pagar o preço e ir para essa inovação mesmo 4.0, com essa galera fera aí. Muito grata mesmo. Vamos aqui apresentar a turma de advogados, Gabi. Que tal? Boa. E eu quero tirar uma foto com a turma toda juntas, para eu postar no feed. Chega! Professor, posso interromper aqui a aula um pouco, só para fazer uma participação especial ao vivo aqui? Uhul! Isso aí, galera! E aí, pessoal, tudo bom? Dá um oi aí para todo mundo. Depois a gente vai juntar todo mundo, tá? Professor, fica na frente da turma, com os 3 professores para eu tirar um print. Quero um print. Com todo mundo. Rapaz, fica todo mundo junto, os 3 e lá atrás. Quer tirar uma foto? Quer tirar uma foto todo mundo. Assim, com os 3 ou com todo mundo? Com todo mundo, os 3 e todo mundo. Dá para ficar na foto, não tô te vendo. Os 3 em primeiro plano, mas... Eu entendi, assim, ó.
Já entendi. É isso aí. Isso! Baixa mais um pouquinho, rapaz. Baixa mais um pouquinho. Pessoal, apareçam aí. Isso! Agora... Agora foi! É isso aí. Perfeito, maravilha. Agora eu vou passar a palavra aqui para o mestre, porque assim, tem umas perguntas que fizeram aí, Marcílio, que eu já andei derrapando na curva. Eu chamei Daniel que ia passando ali, Daniel me salvou um pouco. Mas agora eu tenho que passar a palavra para o mestre. Pessoal, agora ficou algumas perguntinhas para ti. Como é que se aplica? Eita! Olha aí. Não, não mais nada, pessoal. Boa noite. Vocês já viram que está aqui no meio de uma aula, né? O curso da gente tá começou ontem aqui em João Pessoa, depois a gente vai fazer Rio, São Paulo, Fortaleza, Uhul, Salvador. Fortaleza! Fortaleza, ainda para Fortaleza também. Salvador, depois a gente vai fazer Natal e Belo Horizonte nesse segundo semestre. No primeiro semestre. No segundo semestre a gente volta fazendo o resto. O que não foi ainda, aí vai para Porto Alegre, Curitiba, Manaus, né? E aí a gente volta para São Paulo também. Né? E aí, assim, o curso, a ideia do curso é dar aspectos gerais da lei, né? Da parte também de segurança da informação, que é importante para ter uma base, né? Porque tem muito advogado que está trabalhando nessa área e não tem tanto conhecimento, né? E em virtude também da ESIM, né? Que a gente está certificando a ESIM, então, para poder fazer uma das certificações que está no roadmap de DPO, a gente precisa dessa parte de segurança da informação. E metade do curso é voltado para a parte prática, porque é uma coisa que eu tenho sentido muito também, a dificuldade, ou melhor, assim, que eu tenho recebido esse feedback, né, do pessoal, com relação a não terem tantos cursos com viés mais prático, né? A gente vê muito viés teórico, muito bom e é absolutamente necessário, certo? E a gente tem excepcionais colegas fazendo curso nessa área e com esse viés. Só que, assim, pelo menos na minha percepção, o mercado está precisando muito de como transformar o que da lei no como. Né? Então, metade do curso hoje eu dedico especificamente para parte do compliance. Então, assim, enfim, como implementar efetivamente isso nas empresas. Isso aí vale tanto para o pessoal de empresa, né? Como para os colegas advogados, consultores, pessoal TI que quer trabalhar nessa área para ser DPO lá na frente, alguma coisa assim. Mas é isso aí. Então, aí, o que é que eu posso ajudar? E como se aplica a LGPD nos arquivos físicos? Os artigos físicos, do mesmo jeito que nos lógicos. Vê que legal? Então, assim, você vai ter que ter as mesmas salvaguardas que são previstas para os direitos titulares com relação a tudo que está no ambiente digital, você vai ter que manter do mesmo jeito para artigos. Agora há pouco eu estava comentando com o pessoal aqui, o exemplo, vamos supor, de ficha num consultório médico, né? Aquela fichinha que foi o médico perguntado lá, aqui sobre isso. E ele não tem, ele não usa computador porque ele gosta de guardar a fichinha, tudo bem, vai ter que ter a mesma preocupação, né? E a ideia quem tem escritório, empresa também, a gente tem aqueles arquivos que estão lá guardados há 50 anos, tal, guardados, estocado lá num porão, nos porões. Esses arquivos, eles vão ter que ser acessados e a sugestão olha com critério, você já vai ter que ter criado aí uma política para ver a questão do tempo que você vai guardar, né, o tempo de guarda. Não precisou mais, descarta. Precisou, se for possível, digitaliza. Né? Mas a gente sabe também que nem tudo vai ser digitalizado. Né? Isso aí é fato. Isso é bem provável. Boa. E qual o limite de atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? É bom, né? É para minha pergunta? Não é para você, rapaz. Não. Se vira aí no 01. A gente, olha, veja só, pessoal. Hoje o que é que acontece? A gente tem aí a emenda a emenda não, a MP 869, né? Que criou restabeleceu a autoridade, que tinha sido vetada lá quando a sanção da lei em agosto do ano passado. Ela recebeu 176 emendas e eu acho que 20% delas ou mais foram justamente tratando com relação a tanto a estrutura quanto as competências da autoridade. Tá? A gente pode afirmar que, de modo geral, ela vai atuar como a gente já tem em qualquer autoridade de proteção de dados pessoais ao redor do mundo. Como você tem a ICO no Reino Unido, como você tem o CNIL na França.
mas a gente começa a ter algumas diferenças grandes com relação ao resto do mundo quando a gente olha o PL 5276 de 2016, que originou, né, estava lá atrás da história da 3709. Ele previa o quê? Uma agência independente, uma autoridade independente, né? Não subordinada à administração direta, né? Com autonomia financeira, né? Então, assim, quando a gente teve MP, e foi louvável, porque a gente precisa de uma autoridade de todo jeito, né? Para a gente poder dar o suporte não somente fiscalizatório, sancionatório, mas principalmente regulatório, para a gente poder passar para as empresas que eles precisam efetivamente fazer, porque isso, hoje eu consigo fazer isso, ensinar para os meus alunos, primeiro porque a gente tem as boas práticas de mercado, a gente tem ISO 27001 e tal, mas principalmente porque a gente tem um exemplo lá de fora, por exemplo, do GDPR. Sem essa autoridade aqui no Brasil, isso foi totalmente inviável, né? E aí, quando veio a versão nova da autoridade com a medida provisória de dezembro, ela perdeu essa coisa e ficou subordinada, eu acredito, à Casa Civil, né? Então, o que está se discutindo agora, com o relatório que vai sair, eu acho que amanhã, se não me engano, né, lá de Orlando Silva, é o seguinte: qual o formato ideal, né? E agora lembrando aqui, Fabrício falou, não foi? Fabrício falou na sexta-feira, não foi isso? Né? Isso. Então, vou pegar aqui um post de hoje, Fabrício. Assim, a gente tem o ideal e tem o pé no chão, né? O ideal a gente pode se referir àquele que estava lá inicialmente no 5276, né? O pé no chão, de repente, é o que tem hoje. Então, é melhor a gente ter o pé no chão, né? Pelo menos a minha opinião pessoal, melhor a gente ter uma coisa que efetivamente exista, que a gente possa começar a fazer, a trabalhar, a movimentar as coisas, do que a gente ficar brigando para ter o ideal, que pode, inclusive, voltar a ser vetado. E a gente volta a estaca zero, a gente vai ter que discutir de novo vacaço, uma série de outras coisas que não vai ser bom para ninguém no final do dia. Perfeito. E como considerar o uso das redes sociais para fins de indeferimento do Instituto da Gratuidade ou não? Perdão, não entendi o final. Das redes sociais para os fins de indeferimento ou deferimento do Instituto da Gratuidade da Justiça? Da gratuidade da... A Justiça. É porque o pessoal defere de ser gratuita, entendeu? Aí vai pedir deferimento porque o pessoal está ostentando... Os dados das redes sociais. Sim, não, veja só. Aí, veja só. Se o cara decide... Não, veja só. Imagem pessoal, não é imagem é dado pessoal. Mas dado público não significa, depender do uso, se transformou em dado do domínio público. Porque eu acho que você não tinha chegado na hora que eu falei. Eu não posso usar indiscriminadamente. Peraí, só um segundo, pessoal. Eu vou mostrar aqui. Tá? A imagem, por exemplo, que eu publico no Facebook e que eu torno ela pública, eu tenho um acordo ali que rege a minha relação com o Facebook, certo? Mas se ele quiser pegar a minha imagem que está pública no Facebook e quiser usar para comercializar um produto usando o meu rosto, eu acho que não peço ideia para dele, mas se ele fizer isso, mas não pode que ela aí é outra história. A utilização para fim público, que as pessoas pensam que porque tornou um dado público, eu posso fazer o que eu quiser. Eu acho que é dado pessoal, porque torna identificável. Exato. Agora, voltando agora para o lado que ela leva fogo, certo? Separando as duas coisas aqui. Assim, primeiro, entender o que é que o público não quer dizer que vira de ninguém, né? Ou de todo mundo. Pessoal, é interessante essa questão, né? Pergunta da Ju Nóbrega, uma colega nossa aí, fazendo a diferença. Juliana Nóbrega. Tá. Pessoal, tem um artigo que eu li, acho que na semana passada, depois eu posso até passar para vocês, de uma colega que eu esqueci o nome dela agora, ela vai me matar porque eu esqueci, mas eu elogiei ela só no grupo, elogiei no Facebook, no LinkedIn também, e que ela fala exatamente de casos que a Receita Federal tem utilizado, redes sociais, dados que estão nas redes sociais, de pessoas que ostentam e depois cruzam essa informação com aquele cara que está lá e você vai ver a declaração de renda dele é pífia, entendeu? Então, assim, já existem vários casos documentados de dados cruzados nesse sentido. Então, assim, para utilizar, para persecução, né, de um interesse público, desde que bem limitado, né, definido, eu, a princípio, não vejo nenhum problema. Eu acho, inclusive, que isso vai ser feito. O grande problema é a gente dar transparência e o Estado, principalmente,
ele passar para o cidadão, para os titulares, todos nós, o que é que efetivamente ele está fazendo com aqueles dados. Esse é que é o grande problema. Porque hoje o que a gente está vendo é uma assim, meio que dado das trevas, entendeu? A coisa do obscurantismo. A gente não sabe, né, para que esses dados são coletados, para quem que eles vão. E isso não se limita somente ao ente privado, ao ente público também, né? Meu dado hoje, infelizmente, a gente vê uma matéria como a que saiu hoje na Band News, essa investigação, que eu não sei se foi comentado aqui, é gravíssimo, né? A gente vê várias empresas ao redor do país comercializando abertamente dados, né? Conseguiram dados do presidente da República, do ministro da Justiça, né? O seu dado com certeza está lá, o meu também, o de quem está assistindo aqui também está, né? Comercializado a preço de banana, né? Então, enquanto a gente não conseguir parar para ver que efetivamente a questão dos dados ela é sensível, né, por si só, e que o Estado ele também tem essa responsabilidade, né, a gente tem um problema muito sério nas mãos. Perfeito. Perfeita colocação. E como a LGPD influencia nas grandes empresas? Quais as mudanças para os seus usuários? Certo. Eu vou tomar liberdade, até porque assim, eu tenho que voltar para a aula aqui. E eu vou dar um twist na tua pergunta. Eu vou passar a tua pergunta para a Rabai, né? Porque você falou uma coisa de empresa, eu queria pontuar uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão das micro e pequenas empresas, tá? E assim, quando a gente para pensar numa lei como essa, ela de toda forma ela vai demandar custos para a implementação, ok? E aí a gente pensa tanto do ponto de vista tecnológico como também de recursos humanos, que você vai contratar ou você vai ter que ter um advogado in-house para poder fazer todas as adequações, né? Alguém de TI ou in-house para poder fazer as adequações também. Então, quando a gente pensa nas grandes empresas, normalmente elas têm um departamento jurídico, elas têm um departamento de TI, se brincar, ela tem um departamento de compliance, né, interno. Só que, quando a gente olha para dados, por exemplo, do Sebrae de 2016, que diz que das empresas no Brasil, um terço delas, um terço do PIB brasileiro, está em cima, responsabilidade das pequenas empresas, né? Tem uma parcela significativa, né, da economia brasileira, dependendo de pequenas empresas. Quando a gente vai fazer um recorte desse número, a gente observa que um terço dessas pequenas empresas, dessas pequenas empresas, elas não têm nenhum programa de conformidade, tá? Mas são empresas que não querem escalar. Elas são aquela empresa pequenininha que o cara tem uma boutiquezinha no quintal de casa que atende para o vizinho, então ele não quer passar aquilo ali, está satisfeito com aquilo. Ok. Você tem um terço dessas empresas que elas vivem exclusivamente para vender para grandes empresas. Então, vamos supor, é aquela confecção pequena que o cara conseguiu um contrato com uma rede grande de varejo, né? Essas empresas elas já têm programa de conformidade, porque a empresa que contrata elas, ela já exige isso, tá? E aí a gente tem um terço que fica faltando de pequenas e micro empresas que elas querem um dia, quem sabe, conseguir aquela coisa que a outra conseguiu de vender para a grande rede, porque aí vai garantir o faturamento dela, né? Só que aí o problema é o seguinte, esse pessoal também não tem conformidade. E a gente está falando de lei anticorrupção, tá? Programa de integridade. Você imagina agora quando a chave virar em agosto do ano que vem e que todas as empresas do país, do jeito que está hoje na lei, indistintivamente elas vão precisar estar em conformidade. Então, eu e outras pessoas estão aumentando assim, uma preocupação muito grande com relação a como as micros e pequenas vão poder se comportar com relação a isso. A gente tem que dar uma atenção maior e ver, e hoje ainda tem a possibilidade de a gente conseguir resolver a equação nessa situação, porque dentre as emendas, tem emendas que estão prevendo um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas. Isso tem que existir, porque se não acontecer, a gente corre o sério risco de inviabilizar a persecução da lei, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que estar levando para a discussão, porque não adianta a gente sempre lembrar, como você fala, assim, não foi uma lei feita para as empresas, ela foi uma lei feita para os cidadãos. Só que até o dono da empresa, ele também é cidadão, né? Mas a gente não pode simplesmente fechar os olhos e imaginar que a gente vai poder criar uma série de normas que vai garantir os direitos dos cidadãos e, ao mesmo tempo, a gente impedir e ir de encontro ao que prevê, por exemplo, no segundo artigo, lá que uma das coisas que norteia o main legislation da lei é a inovação, entendeu? Então, a gente tem que arranjar um equilíbrio entre isso aí. Então, a gente não pode ter uma lei fantástica e prejudicar o micro e pequeno empreendedor. Perfeito, perfeito. E, gente, para finalizar a nossa live, fala um pouco desse projeto, desse curso,
para se despedir. Todas as perguntas foram feitas, inclusive as que foram realizadas aqui no decorrer da live também. Explica um pouco da proposta, do trabalho de vocês. Qual foi a questão? Para falar da Prática Academy. Fala um pouco mais do curso, dos projetos. Certo. Eu tenho minha parte aqui, já vai entender também. Vou falar da minha parte, tá? Eu criei a Prática Academy no final do ano passado, né? Não é de agora que a gente veio com essa ideia de ensinar. No ano passado, em abril, a primeira iniciativa que a gente teve, acho que no Nordeste, de GDPR, eu e Cláudio Luceno, Fila, né? A gente começou essa ideia lá atrás, né? Quando ninguém estava nem falando, nem existia LGPD, para falar a verdade, ainda era o 5276, né? E a gente teve a primeira iniciativa lá em Recife, né? Com relação ao GDPR ainda. E aí, quando foi no final do ano, eu decidi abrir empresa, né? Porque eu estava sentindo, de um lado, uma carência muito grande no mercado e uma visão mais orientada à prática, né? E eu, por um acaso do destino, eu não escolhi, não foi uma coisa planejada, mas eu tenho os 2 skills, eu tenho, na verdade, 3. Porque eu trabalhei 25 anos na IBM, então eu venho de TI, né? Eu fui gerente de projetos, então também tenho essa abordagem, consigo dar uma diferença social, né? De gerência de projeto e dentro de ambiente corporativo, eu sou um bicho corporativo, né? Passei 25 anos na empresa como IBM, né? Gigante. E eu também sou advogado, então assim, eu consigo juntar esses 3 expertises e eu senti a necessidade de poder passar isso. Porque eu sinto que é isso, quando a gente olha lá para fora, que é a melhor forma de você trabalhar para você implementar uma lei como essa. Não adianta imaginar que isso é responsabilidade de TI ou do pessoal de direito, não adianta, entendeu? Ela é transversal, ela é multidisciplinar, ela é interdepartamental. Então, assim, eu tinha essa necessidade, que eu tinha esse conhecimento, que eu já adquiri com ilustres amigos que já estão trabalhando há muito mais tempo que eu, né, como Donedo, por exemplo. E eu disse, não, quero repassar isso. E aí montei a empresa e comecei a dar curso, né? Primeiramente em Recife. Só que começou a demanda muito grande por online. Eu disse, rapaz, online agora não, mas vamos fazer presencial. E aí eu decidi fazer o seguinte, vou fazer agora como o Fabrício falou, não, foi rapaz, né? É o Prática Academy Roadshow, né? E aí eu começo a rodar o país agora a partir de maio, vou passar o semestre todo viajando e volto para Recife, para no segundo semestre começar tudo de novo. Né? E aí depois eu posso passar e botar no site Vale uma live só do Marcílio, viu, Gabi? Vale uma live só do Marcílio. Você acha que o homem é show. Ó, obrigado, pessoal. Vou correr aqui. Desculpa aí que eu tava muito rápido e eu tenho que voltar com o pessoal aqui, viu? Vou voltar aqui, pessoal, senão a gente vai Rapaz, de meia-noite. Tá? Para finalizar, a última pergunta aqui da Eliena. As empresas que produzem os softwares também vão ter que se adequar à LGPD? Se só tem um foco no banco de dados que a empresa alimenta no software? Sim, claro. Ou é a LGPD que tem que se adequar? Não. Todas as empresas vão ter que se adequar à LGPD. É a questão da finalidade, do que é que vai ser utilizado dos dados, né, em todos os segmentos da empresa. Então, você pega hoje uma empresa como a Microsoft. A Microsoft produz zilhões de produtos, né? Videogame, software, soluções corporativas. Então, todos... Olha aqui, a gente está chegando aqui, o coordenador da Fundação Escola Superior do Ministério Público, o Marcos Norak, comigo é aluno do curso. O professor Marcos Norak tem... Esse aqui, Gabi, ele tem... Marcos Norak tem 40 e quantos livros? 68. Já tem 68 livros publicados, tá? É um gênio das publicações, tá? Isso aí, garoto. O coordenador da Fundação Escola do Ministério Público. Vá lá para a aula que você está... Né? Vai lá para a aula que o professor está me chamando ali, tá? Então, todo mundo aqui é um aluno hoje, pessoal, do Marcílio, tá? Até domingo. O Marcílio falou um pouquinho da Privacy Academy, vou falar um pouquinho sobre a Legal Mind Academy, que é o nosso curso online, vai ser, na verdade, um centro de treinamentos, mentorias, aulas, né, curso em geral. O Gabi já está no grupo de professores, a Juliana Nóbrega também. Um monte de gente legal que está aqui na live já conhece o projeto. Muita gente vai chegar ainda para somar. A gente vai revolucionar junto com o Law Talks, junto com o Rodrigo Veríssimo, do Advogabilidade, junto com muita gente boa, né, junto com a Privacy Academy. A Privacy Academy provavelmente vai lançar o curso online deles com a gente da Legal Mind Academy, tá? Mas, voltando aí à questão, eu acho que todas as empresas, independentemente, né, de qual será o segmento, vai ter que se adequar, tá? Foi de mobilidade urbana, foi padaria da esquina, foi empresa de software, todo mundo vai ter. Agora, óbvio que os processos internos
quando forem mapeados, vão revelar um grau de complexidade muito maior. Uma empresa da área de tecnologia, ela teria que ser, já desde o seu birth, né, desde a sua concepção, ela tem que ser engajada em relação à proteção da privacidade. Teria que ser privacy by default, não seria nenhum privacy by design. Teria que ser, né, atenta a questões de privacidade desde a sua, né, do seu day one. Então, tem que ser todos os produtos, todas as soluções, tem que ser pensadas para garantir a minimização dos dados. Ou seja, eu só preciso trafegar ou tratar dados de pessoas naquilo que for essencial, naquilo que for indispensável, em que há uma exigência legal, há uma exigência operacional, e aí, tão logo esses dados eles sejam utilizados para a sua finalidade, com o consentimento expresso, ele será então descartado, ele será então inutilizado. Não tenho palavras para agradecer tantas participações que abrilhantaram a nossa noite. Quantos profissionais engajados de diversas áreas aí, buscando esse plus no profissional. Esse congresso está sendo de grande valia não só para a gente que está promovendo, que está acreditando nessa proposta para o mercado, mas para todos vocês. É para vocês que fomentando esse ecossistema diferenciado do direito e acreditando na nossa classe unida. Olha que lindo! Grupos diferentes, de professores diferentes, de cursos diferentes, se unindo em prol de um ecossistema diferenciado a nível nacional. É isso que a Associação Law Talks Brasil promove para todas as pessoas, e eu acredito que é essa a missão. De frente com Gabriela Barreto ADV surgiu para isso. Muito obrigada por tudo, Rabai. Você é carismático, você é agregador, você atrai público. E eu tenho um desconto especial, além de participar aí desse grupo, eu tenho um desconto especial que eu vou colocar nos meus stories, que quem colocar Gabriela Barreto vai ter um desconto de 20%, salvo engano, não é isso? Isso aí. E é isso, Rabai. Pode se despedir de todo mundo, fazendo a diferença aí para valorizar a nossa classe. Muito obrigada a todos os presentes. Olha, eu que agradeço, gente. Vale muito a pena a live. Ô, Malu, saudade de você. Você que é 1000. Obrigado aí pelas palavras. A Ju tá desde hoje com esse negócio de influenciador. Eu não sei se ela tá tirando onda da minha cara. Ela e a Gisele estão me zoneando aí, né? Estão me zoando, né? Como dizem os mais jovens. Eu sou velho, gente. Eu não sei. Esse negócio de influenciador, para mim, é um negócio negativo, viu? Influenciar, a má influência, a boa influência, o que é isso aí, né? Mas, gente, eu tô, assim, impressionado com o nível do professor Marcílio. Estou impressionado com o nível das perguntas que a Gabi trouxe. E estou impressionado com o nível da audiência, o nível da turma que participou aqui da live, muita gente que eu conheço, sei que muita gente está realmente trabalhando duro aí na construção de um novo direito, uma nova mentalidade do direito, um direito que é preventivo, construtivo e que realiza, né, pela sociedade um direito com impacto positivo. E a Gabi é a expressão disso tudo, gente. Então, só posso agradecer o convite e dizer que estamos juntos. Quando vocês precisarem, é só chamar. Quem conhece um pouquinho da minha rotina sabe que é um pouco maluca, né? E eu tenho um filhinho pequeno para cuidar ainda. Mas, assim, estou aí à disposição sempre que vocês precisarem, tá bom? Especialmente online. Se for online, melhor. Coisa boa. De onde eu estiver, eu falo. Estou percebendo do curso. Mas o nosso público é esse diferencial, é esse público que está buscando essa mentalidade, os novos oceanos azuis na profissão, e é isso. Que coisa boa. Fico feliz, muito obrigada pela participação, sucesso aí no curso, te aguardo aqui em Fortaleza, e para quem quiser esse desconto para participar dessa mentoria 4.0, com 2 feras, Rabai e André, eu vou colocar nos meus stories esse desconto e vamos juntos. Tchau, tchau. Valeu, Gabi. Depois eu vou mandar um material para você disponibilizar para o pessoal já do curso, entendeu? Sim. Especialmente as pessoas que não vão poder fazer por conta do horário, mas já fica com o material salvo aí com você, para o pessoal entender um pouquinho de qual é a proposta. Tá joia? Perfeito. Beijo imenso. Vou voltar para a aula porque o professor é muito rigoroso, ele é muito chato. Fazer a prova. Beijo grande. Tchau, tchau.